Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written. Lucas 23, do 33 ao 43. Todos acharam? Amém. Diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e prestando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos foi feito merecido. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Pode se assentar. Estamos vindo dessa Páscoa. E o que a mensagem da cruz nos diz? Quando nós olhamos para a cruz, elas têm que nos comunicar algo. Nós vamos ver isso um pouco mais a fundo hoje. Mas quando eu olho para a cruz, 3 coisas me vêm à mente: escândalo, paz e segurança. Nós vemos 2 classes de pessoas sendo representadas nessas frases. O que elas veem quando enxergam a cruz? E Cristo deu a mais perfeita simbologia disso. Neste mesmo momento, Cristo nos presenteou, neste momento da cruz, com uma demonstração final aqui na terra, nos mostrando o seu plano sobre a vida do homem. Mas primeiro eu quero falar sobre a paz e a segurança. O nosso mundo tem mudado a cada dia. Nos últimos tempos, as mudanças mais significativas talvez tenham acontecido de um tempo para cá, principalmente nas últimas décadas, né? Avanços na medicina, na ciência, na tecnologia, descobertas arqueológicas, dentre outras coisas, têm feito com que o mundo mudasse talvez uma velocidade mais rápida do que nunca antes. As coisas têm sido descobertas a uma velocidade tremenda. A tecnologia, descobertas, a ciência. Todos estão numa corrida desenfreada, em busca de novidades, coisas novas. Os grandes fabricantes de tecnologia, os laboratórios farmacêuticos, a indústria bélica também, as redes de entretenimento, todos estão correndo contra o tempo, contra os seus concorrentes. Eles querem satisfazer a necessidade do cliente. E o que o cliente quer? O cliente quer paz, quer segurança. Ele quer novidade, o cliente. É isso que o cliente quer. Ele acabou de comprar o iPhone 5 Plus, mas lançou o 5S Mega Power, ele quer esse daí porque ele quer. Né? O cliente, ele gosta de novidade. As pessoas gostam. Elas se sentem melhor, assim, elas se sentem com mais segurança às vezes. E se eu pudesse resumir tudo o que a nossa geração ela busca, seriam essas 3 palavras. Ela busca novidade, mas ela quer paz também. E ela quer se sentir segura. A nossa geração ela é assim. E elas se complementam uma à outra, ainda que elas possam existir separados. Todos os avanços e descobertas servem para trazer o homem paz e segurança da sua vida.
Todos querem dizer, se você comprar isso, você vai se sentir melhor. Se você adquirir aquilo, você vai se sentir mais seguro. Se você tiver aquilo outro, você terá paz, né? E em muitos casos isso realmente acontece. Nós vamos olhar para a nossa sociedade hoje, para a criminalidade, nas grandes capitais, principalmente como São Paulo, Rio de Janeiro. Eles te falam assim, olha, se você tiver um carro blindado, você pode andar seguro. E aí eles te dizem isso, e você, olhando para a sociedade, você realmente fala assim, olha, se eu tiver esse carro, eu vou estar seguro. Eu vou estar em paz. Né? E aí surge uma doença nova, como a H1N1, que surgiu há pouco tempo atrás. E as pessoas dizem, olha, se você tomar aquela vacina, você vai estar seguro. E aí a pessoa toma essa vacina, porque é uma novidade, ela se sente segura e ela fica em paz. Então é isso que o mercado tem oferecido. Segurança, através das novidades que ela apresenta, ela traz segurança, ela traz paz para as pessoas. E muitos acontecimentos no mundo têm colaborado para que isso acontecesse também. Aumentasse a segurança, a paz das pessoas. Nós temos um país, os Estados Unidos, que é considerado o país mais potente do mundo. Ele é o país mais seguro, é o país mais forte, mais desenvolvido. E ele achava que os aviões eram totalmente seguros, né? Até em 2001, 2 aviões terem sido sequestrados por terroristas e serem lançados numa torre. Essa novidade, essa coisa nova que aconteceu, fez com que o país pensasse novamente sobre a segurança e a tecnologia, sobre a paz deles. Olha, nossa paz foi abalada. Nós precisamos de novidades para que nós venhamos a nos sentir mais seguros. Então, novas coisas aconteceram para que a segurança pudesse ser aumentada. E aí, muitos acharam, nossa, o avião é o meio mais seguro de transporte. Colocaram travas na cabine dos pilotos. Nossa, que legal, ficou muito bom. Aí, o mês passado, um piloto suicida, que não era um terrorista, né, de outras religiões, mas ele era um terrorista por si só. Na sua sala fechada, segura, ele decide lançar o avião sobre as colinas e matar mais de 150 pessoas. Mais uma vez, o mundo teve que repensar na sua segurança, na sua tecnologia, na sua paz, porque, mais uma vez, a paz foi abalada. Porque as pessoas já não se sentiam mais seguras viajando em um avião que se detectavam terroristas. Agora você tem que detectar se o piloto também não é terrorista, né? Se não tem uma aeromoça que seja terrorista, se não tem alguém dentro do avião que seja terrorista. Então, essa paz, quando ela é abalada, as pessoas buscam novidades para se sentirem seguras. O mundo busca por segurança e paz e novidade. A ciência, os avanços tecnológicos, no dinheiro. Normalmente, o que compra essas novidades? O que satisfaz a segurança? O que satisfaz a paz para o mundo hoje? É dinheiro. O mundo se satisfaz, se sente seguro com dinheiro. Se eu morar num lugar onde a criminalidade é grande, eu não vou me sentir seguro. Mas se eu morar num condomínio que me oferece segurança, eu vou me sentir seguro. Só que você vai pagar pelo menos 10 vezes mais caro para morar naquele lugar que tem a segurança. Né? Nós vemos hoje que já existem cirurgias, né, para várias coisas. Para a pessoa se sentir melhor, para ela se sentir mais feliz, para que ela tenha uma segurança em sua vida, para que ela sinta paz. Só que normalmente essas cirurgias elas não são baratas. Elas são caras. E o que pode comprar coisas caras é o dinheiro. Né? Então o mundo ele pede por segurança, ele quer se sentir em paz, ele quer novidades. Só que a única forma de satisfazer essas coisas é com dinheiro. É monetário, é o que satisfaz. Eu quero começar perguntando para nós, né, para mim e para você, né? Mas e quanto a nós? O que nos tem trazido segurança? O que nos tem trazido paz? Aonde nós temos depositado a nossa segurança, a nossa paz, a nossa confiança? Aonde nós estamos colocando essas coisas? Tem uma piadinha, né, que o pessoal conta que não há nenhum ateu quando o avião está caindo, né? Por incrível que pareça, após apurado, né, a caixa preta desse avião que caiu mês passado, a Germanwings, né, a empresa,
foi constatado, a palavra mais ouvida em todos os idiomas era meu Deus. Meu Deus. Se tivesse o Bill Gates ali dentro, irmãos, se tivesse o Carlos Slim, que é o homem mais rico do mundo, o Ike Batista, não resolveria nada. A senhora que cuida da limpeza do avião e o Ike Batista estariam na mesma condição. O dinheiro deles não iria mudar em nada a condição deles, dentro daquele avião. E realmente não mudou. Ali dentro haviam mais ou menos 16 nacionalidades diferentes. Pessoas de todas as classes sociais. E estima-se, né, que não tinham pessoas pobres ali dentro, né, tão pobres. Até porque viagens internacionais de avião não costumam ser tão baratas. Né? Mas quando o avião começou a cair, todos clamavam, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando a criação não tem mais condição, aí eles socorrem ao Criador. Quando a criação não oferece mais meios, aí se socorre, se busca o Criador das coisas. Quando o dinheiro acaba, ou quando ele não é o suficiente, ou quando ele não vai mudar a situação, aí tende-se a procurar aquele que fez e é autor e consumador de todas as coisas. Ainda que todos nós, por momentos, buscamos a nossa paz, a nossa segurança na criação, nós entendemos que apenas o Criador de todas as coisas, nosso Senhor e Deus, é capaz de nos proporcionar essas coisas. Não há dinheiro, não há diploma, não há nada que nos proporcione isso. Não há nenhum iPhone novo. E essas coisas, elas trazem essa segurança, essa paz, essa satisfação momentânea. Por apenas alguns momentos. Mas a única coisa que pode realmente nos trazer a paz, a segurança, é uma coisa que não é tão novidade assim. É a cruz de Cristo. Então a forma que nós olhamos para a cruz de Cristo vai fazer com que nós sintamos ou não paz, sintamos ou não segurança. Você tem sentido segurança na sua vida? Você está em paz na sua vida? Pergunte a você mesmo isso aí. Talvez o problema esteja na forma que você está olhando para a cruz de Cristo. Se você observar a forma que você tem olhado para ela, você pode, de repente, diagnosticar o que está acontecendo em sua vida. Nós gostamos muito de cantar aquela música que diz assim, sim, eu amo a mensagem da cruz, né? Até morrer eu vou proclamar. Mas será que nós sabemos que nós estamos cantando? Será que nós conhecemos verdadeiramente a mensagem da cruz? O que essa mensagem da cruz nos diz? Quando eu olho para a cruz, eu enxergo 3 coisas, irmãos. Escândalo, paz e segurança. Olha o que Paulo diz, no livro de 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mais adiante, no capítulo seguinte, em 1:24, ele diz, mas para nós, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para o mundo é escândalo, para nós poder de Deus. Uma coisa, irmãos, quando nós olhamos para a cruz, nós temos que entender, a cruz ela não é indiferente. Ela não pode ser indiferente para ninguém. Existem 2 tipos de pessoa no mundo, não existem outro. São eleitos de Deus e não eleitos de Deus. São salvos e não salvos. Os não salvos, eles vão olhar para a cruz de Deus e vão falar assim, é escândalo. E os eleitos de Deus vão olhar e falar assim, é poder de Deus. Não há outra forma de você olhar. Se você está olhando para a cruz com indiferença, das duas uma, ou não foi pregada a cruz para você, ou você não entendeu a cruz ainda, ou você não olhou para ela. Se quando alguém relata uma verdade bíblica sobre a cruz de Cristo, sobre a obra de Deus, e você olha aquilo e aquilo não causa efeito nenhum em você, e você ouviu aquilo com indiferença, ou você não ouviu, ou você não entendeu. A cruz de Cristo ela não pode ser indiferente. Nós falamos de um Deus detentor de todo o poder, toda a glória, a majestade, que se fez carne, se fez homem, se fez maldito, e pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Isso não pode ser recebido com indiferença por nós. Se está sendo indiferente, não está sendo pregado. Ou não estou entendendo. Aí eu te pergunto, o que a cruz diz para você? O que ela nos diz?
Para nós entrarmos no texto que nós lemos, eu quero fazer um breve resumo do que tem acontecido, até chegar aquele momento. Jesus ele havia ido para Jerusalém por causa da Páscoa. Ele sabia que estava chegando a sua hora. Ele já havia alertado os seus discípulos que sua hora estava chegando, ele seria entregue para ser morto. Quando ele entra em Jerusalém, ele é recebido com alegria, com palmas, com festa, hosanas, né? Cantavam a Jesus, ele estava chegando em Jerusalém. Ele pede para que seus discípulos preparem para ele a última Páscoa, porque ele queria comer com eles. Esse momento já havia sido preparado. Não naquele momento, não naqueles dias, mas na eternidade. Aquele momento já estava programado para que acontecesse. Ali mesmo ele pega uma bacia com água e ele lava o pé dos apóstolos. Judas, neste momento, movido pela ganância e pelo diabo, decide entregar a Cristo para o sacerdote. Ali Cristo ministra aos discípulos que iria para o Pai, porém que não os deixaria órfãos, mas que traria para eles, enviaria o Consolador. Depois ele celebra a Páscoa com eles. Ele diz também que nenhum seria perdido, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então Cristo ele vai para o Getsêmani, e chegando lá Pedro, Tiago e João, ele chama para que eles vão com ele. Jesus começa a orar, dizendo e pedindo a Deus que, se possível, afastasse dele aquele cálice. Ele volta aos discípulos e encontra os três dormindo. E ainda Pedro, né? Pedro dizia para Cristo: olha, Senhor, se for para a prisão eu vou contigo. Para onde o Senhor for eu vou junto. Qualquer lugar, estamos juntos. E durante 1 hora de oração, Pedro dormiu. E aí Cristo diz assim: não podem vigiar comigo ao menos 1 hora? Então Cristo torna a orar. E mais uma vez, volta, os discípulos estão dormindo. A palavra de Deus diz que Cristo estava num momento do seu corpo, estava numa situação que chegava a suar sangue. Ele pedia para que fosse afastado do cálice, se possível, mas se não, que acontecesse o que tinha que acontecer. E aqui eu quero rapidamente que você medite o que havia naquele cálice, que fez com que o nosso Senhor soasse sangue. Ao orar a Deus, intensidade. Alguns acreditam que o cálice era espinhos, era a coroa, era os pregos das mãos, era ser levantado, era a lança ser transpassada, era a vergonha. Mas tudo isso aí é pouco para Cristo. Ele não estaria com medo de cravos, de cruz, de lança. Ele sabia que naquela cruz ele suportaria toda a ira de Deus. Toda a ira de Deus. Nós vemos a ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra. A Bíblia relata alguns momentos a ira de Deus se manifestando, como na época de Noé, como em Sodoma e Gomorra, sobre os profetas de Baal. Em alguns outros momentos a Bíblia nos mostra a ira de Deus sendo derramada sobre o povo. E aí você imagina toda aquela ira, e aqui estaria por vir sobre todos nós sendo derramada sobre Cristo, o espetáculo da cruz, de tal ponto que o próprio Pai vira o rosto naquele momento, de tão forte que era. É isso que havia no cálice, e Cristo pede para que, se possível, passasse dele. Ele estava prestes a tomar todas as gotas, né, do cálice da ira de Deus. Isso foi por mim, foi por você. Essa ira que nós sofreríamos, é por isso que ela não pode ser indiferente para nós. A ira que nós sofreríamos. Então Jesus é levado de forma ilícita para o Sinédrio, que não podia ser levado à noite para reuniões lá. Só podia ser levado durante o dia para que fosse feito julgamentos, mas foi levado à noite. Contrataram falsas testemunhas para acusarem Jesus, para o humilharem, baterem nele. No outro dia, em frente a Pilatos, inventaram acusações de rebelião contra César. Está sendo acusado de blasfêmia e rebelião. Porém, Pilatos não consegue ver nada de ruim nele, manda ele para Herodes. Herodes também não vê nada para que fosse digno de ser condenado. Então ele devolve para Pilatos. Ninguém queria condenar, né? Pilatos se desespera para se livrar daquele tropeço, né, se assim posso chamar Cristo, porque ele não via acusações, só que o povo queria. Então ele fala: olha, eu vou bater nele, eu vou açoitá-lo, né, se vocês querem que ele sofra, eu vou açoitá-lo, eu vou bater nele, depois eu libero ele. Mas as pessoas não, elas queriam a morte, elas queriam a crucificação para Cristo. O povo clamava por morte, mas convinha que isso acontecesse, né? Pilatos, sabendo da ocasião da festa,
tentou mais uma vez se safar e falou: olha, tem Barrabás aqui, né? Um homem mau que ninguém gosta, que todos repudiam, fez coisas inescrupulosas, o povo abomina. Eu vou colocar ele e Cristo, e com certeza vão querer que Cristo seja solto que Barrabás, né? Porque esse homem é terrível. Aí o povo escolhe Barrabás. E até hoje acho que o povo gostou da ideia e não tem parado de escolher Barrabás mais. Cristo então ele é enviado para ser crucificado. Chegando no Gólgota, no caveira, crucificam a Cristo. E ao seu lado 2 ladrões. Então nós temos a imagem das 3 cruzes, que foi colocada ali no começo. Cristo estava ao meio, o que aumentava ainda mais a sua humilhação, porque dizem os relatos que aqueles que era colocado entre os malfeitores, e já era dito que ele seria colocado entre os malfeitores, não num canto nem no outro, e os que ficavam no meio eram os piores. Eram os que eram condenados por piores crimes, e colocaram ele bem ao meio das 2 cruzes, e colocaram escrito em uma placa, Rei dos Judeus, em 3 línguas, em grego, hebraico, latim. Cristo estava ao meio. A imagem de Cristo dividindo a humanidade. Quando nós olhamos para aquelas 3 cruzes, nós temos que imaginar o que Cristo fez, que é Cristo dividindo a humanidade. Não há uma gota que caiu de água do céu de forma sem propósitos, irmãos. Não há uma figueira que estava sem figos que não teve propósito. Foi colocada Cristo ao meio de 2 malfeitores, não foi de propósito. Deus estava querendo nos mostrar algo. Que Cristo, ele dividiria a humanidade entre culpados e culpados. Em 2 grupos apenas. 2 grupos dividiam a humanidade. Não era gregos e judeus, não eram negros e brancos, nem ricos e pobres. A humanidade que Cristo dividiu são os salvos e os não salvos. Quando nós olhamos para aquela cruz, nós vamos ver isso. 2 homens, um à direita e um à esquerda. A Bíblia não relata a altura, não relata a etnia, não relata os crimes que eles cometeram, o porquê eles estavam sendo acusados, não relata nada. Apenas que um foi salvo e o outro não. E Cristo estava no meio deles. Eu conheço o da esquerda e eu conheço da direita. O Cristo da cruz é o mesmo Cristo do trono. O mesmo Cristo que estava naquela cruz, dividindo a humanidade, é o mesmo Cristo que está hoje assentado no trono com Deus. Aquele que é detentor de todo poder, toda autoridade e glória, criou todas as coisas, sem nada foi criado. Ele estava ao centro para julgar a humanidade. Estava ali assumindo o nosso lugar, sendo o nosso substituto, o meu e o seu. Naquele momento se fez pecado por nós. E aquela cruz ao centro revela a mais perfeita expressão do amor de Deus. Ele não estava ali pela ganância de Judas. Não foi a ganância de Judas que o levou para aquela cruz. Não foi a inveja dos judeus que o levou para aquela cruz. Não foi a condenação de Pilatos que o levou para aquela cruz. Não foi ele ter sido entregue, não foram os soldados arrastando ele até aquele lugar. Não foram as acusações que o levaram para aquela cruz. Mas ele foi por causa dos eleitos de Deus. Os eleitos de Deus. E essa é uma verdade que muitas pessoas querem deturpar hoje, irmãos. Se nós acharmos que Cristo morreu por toda a humanidade, das duas uma, ou ele falhou, porque toda a humanidade não será salva, ou nós vamos ter que acreditar no universalismo, quer dizer que todos serão salvos. Mas ele morreu pelos seus eleitos, e pelos qual ele morreu, nenhum se perderá. Ele assegura a salvação. Ele é o autor e consumador da salvação. Nós não podemos dizer que Cristo teve um sacrifício falho, ou que ele deu um tiro no escuro. Olha, eu vou morrer por todos, quem quiser que me aceite. E tomara que alguém me aceite, senão eu morri à toa. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim.
Cristo morreu, depende de você. Olha, abre seu coração e deixa ele entrar. Se você deixá-lo entrar, daí ele morreu por você. Assim nós estamos diminuindo o sacrifício de Cristo. E dizendo que ele morreu, mas depende de você para ter dado certo o sacrifício dele. Ele morreu pelos seus eleitos. Ele fez pecado por nós. A cruz é o palco onde a justiça e a paz de Deus se unem. E as cruzes ao lado? Vamos primeiro olhar para a cruz da esquerda. Um pouco antes, olha o que diz, do 35 ao 37. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele, e apresentaram um vinagre, e dizendo: se tu és o rei, salva-te a ti mesmo. Neste momento em que a população, vamos falar de três grupos de pessoas aqui, irmãos. Aqueles que estavam lá, os que estavam na cruz e nós. Para aquele povo que escarnecia, que zombava, que lançou sorte das roupas de Cristo, ele dizia: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes. A cruz do malfeitor da esquerda, juntamente zombando de Cristo, demonstra a teologia dele também. Teologia dele? Quero apenas abrir um parênteses aqui, irmãos. Todos nós somos teólogos. A diferença é que uns são bons teólogos e outros ruins. Mas todos são teólogos. Teologia quer dizer conhecer a Deus. De alguma forma, todos nós conhecemos a Deus. A diferença está em você se aplicar e buscar em conhecer a Deus e você gostar de conhecê-lo superficialmente. Mas todos nós somos teólogos. Então, aquela cruz à esquerda mostra o quê? A teologia daquele homem. Olha o que ele diz no verso 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Olha a teologia dele. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Será que nós encontramos outros destes hoje, irmãos? A minha situação financeira não está boa. Se Deus é Deus, que Ele mude a minha situação financeira, senão Ele não é Deus. Eu estou com uma enfermidade. Se há um Deus, se Ele é Deus, Ele vai me curar. Se Ele não me curar, Ele não é Deus. A minha filha de 2 anos, 1 ano, está com uma doença terminal. Se existe um Deus, Ele vai me curar. Se não for curado, não existe um Deus. Era o que aquele homem dizia. Se você é o Cristo, então desce daí e me salva também. Salva você e não se esquece de mim. Se você é Cristo. Aí nós passamos, às vezes, por uma igreja pequenininha, humilde, e falamos assim: olha, Deus não está naquele lugar, porque se Deus estivesse, uma porta de madeira de 5 metros, estaria repleta de pessoas. Aí nós vemos uma multidão, falamos: ali Deus está. Não é uma teologia diferente desse homem. Se eu sou bem sucedido, se as minhas coisas que eu desejo, que eu quero, acontecem, então Deus está comigo, então Deus existe, então Deus é bom. Se eu não sou satisfeito nos meus desejos, nas minhas vontades, então Deus não existe. Então Deus não é comigo, ou então nesse lugar não é Deus. Se eu vou até uma igreja e eu não escuto que a minha bênção está chegando, que o milagre vai acontecer, que o anjo está chegando com a chave da casa, que eu estou vendo papéis sendo assinados no cartório, se eu não estou ouvindo isso, então Deus não está nesse lugar. Se Deus não me curou, se Deus não me deu uma casa, se Ele não me deu um bom emprego, se não aconteceu, se Ele não me curou, então, se Deus não está valendo nada, não. Não somos diferentes quando pensamos assim deste ladrão, que dizia: se você é o Cristo, se tudo isso mesmo que dizem, que você é o rei, o Deus, se é tudo verdade, então desce daí, me mostra, e eu quero ver, eu quero na minha vida sentir também. Ele estava com o autor da salvação do seu lado, o maior rei de todos os tempos, e pedia para que descesse da cruz, para que fosse livrado da sua condenação. Ele podia olhar para Jesus, ele podia ouvir Jesus, ele podia sentir o cheiro de Jesus,
e ainda assim não quebrantou o seu coração e não acreditou nele, não se arrependeu e não se converteu. Sabe o que me vem à cabeça, irmãos, quando eu li isso aqui? Estratégias de evangelismo. Vou levantar uma faixa, Jesus é lindo, eu quero te dar um abraço. Vamos distribuir alguma coisa, ou outra coisa, ou outra. Irmãos, qual seria a maior forma de evangelismo? No seu entendimento, o que poderia ser mais eficaz do que qualquer outra coisa para convencer alguém? Olha, eu acho que se eu visse a cruz de Cristo, e Cristo crucificado nela, eu acho que não tem mais para onde ir depois disso. E ainda assim, alguém a poucos metros dele falou assim, se não é Deus, não. Irmão, se não for escolhido de Deus, se não for eleito de Deus, pode passar 80 anos na igreja. Aquele homem estava ao lado do próprio Cristo. Se não for eleito de Deus, você pode perder o seu braço de tanto dar abraço nele. Não vai acontecer nada. Cristo morreu pelos seus. Assim muitos ainda, né? Como ele, em leitos de morte, não reconhecem a Cristo. Tem seus corações endurecidos. E ainda que estejam às vezes em circunstâncias irreversíveis, não conseguem olhar para Deus como Senhor, como Salvador. Muitos querem ser salvos, mas querem ser salvos da sua maneira. Olha, eu quero ser salvo, mas deixar de fazer algumas coisas que eu gosto, eu não quero, não. Eu quero ser salvo, mas para eu ser salvo, eu tenho que descer daqui. Só ser salvo, só ter uma eternidade com Cristo não é pouco para mim. Eu preciso ser liberto dessa condenação. O que aquele homem estava dizendo. As pessoas olham para hoje, para Cristo, da mesma forma. Eu quero ir para a igreja, mas eu quero ver um emprego bom, quero ver dinheiro sobrando na conta, eu quero ver eu sendo promovido em casa, no meu trabalho, eu quero que as coisas aconteçam. Apenas uma eternidade com Cristo é pouco para mim. Era o que aquele homem dizia. A sua maneira. Bom, para ele chegou a vida ao fim. Não há arrependimento e ele padece eternamente. Ainda que estando do lado da própria salvação. Essa é uma cruz. Aí nós temos a cruz da esquerda. Também tínhamos um malfeitor, um homem mau perante a sociedade. Alguém que não respeitava as leis, assim como o outro. Assim que era mal visto, assim como o outro. Alguém que era um transgressor, que talvez tenha até tirado vidas, talvez tenha não respeitado as propriedades alheias. Estava do lado de Cristo também, assim como o outro. Provavelmente foram da mesma forma apanhados, porque foram crucificados no mesmo dia. E ele dizia para o outro, olha, nós temos a mesma condenação. Depois ele diz, querendo dizer, ele conhecia, ele sabia da condenação. E ele se colocava em pé de igualdade com o outro. Então ele falou, nós temos essa condenação. Então era um homem mau perante a sociedade. E ele foi sentenciado da mesma forma. Como estes homens foram condenados juntamente com Cristo, no mesmo momento, é provável que eles estavam na mesma prisão e esperando a mesma coisa que Cristo esperou. Cristo sabia, mas Pilatos, ofereceu a alternativa ao povo. Provavelmente, isso era costume de acontecer, dessa festa, de ser solto um preso. E talvez aqueles dois nutriam essa esperança. Estavam presos, ela falou, olha, hoje vai ter a libertação de um, quem sabe não somos nós, Imagina que esses dois presos sabiam que seriam mortos, mas nutrindo aquela esperança, assim como foi com aquele brasileiro que estava em outro país, e que até o próprio presidente do nosso país intercedeu, Intercedeu por um criminoso em outro país. Muitos morrendo em leitos de hospitais aqui, sendo condenados injustamente, e nosso presidente intercedendo por um criminoso em outro país, mas, amém. É provável que eles tenham sido condenados juntos. E eles esperavam aquela absolvição, e aquela absolvição não veio.
Então, mais do que tudo, eles provavelmente estavam indo para a crucificação com seus corações endurecidos, amargurados, com dor, com ressentimento, porque a última esperança que eles tiveram não deu certo. Veio a notícia, né? De repente, imagina naquelas prisões, aqueles calabouços, e veio a notícia, olha, escolheram Barrabás. Puxa vida, foi uma decepção para aqueles homens. Eu quero falar sobre 3 palavras que nos trazem paz e segurança. A primeira delas foi dita no verso 34, quando Cristo diz para o povo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Provavelmente nesse momento que Cristo pronunciou o perdão, aquele homem ao lado foi quebrantado. Provavelmente quando Cristo falou perdoa-lhes, eles já estavam zombando dele. No outro evangelho diz que os 2 zombavam dele. E aquele povo zombava e Cristo falava assim, eles não sabem o que estão fazendo. Mas Cristo disse, perdoa-lhes. Aquele homem, como um eleito de Deus, naquele momento recebeu o perdão. E quando ele recebe o perdão, ele olha para Cristo de forma diferente. Pai, perdoa-lhes. Os 2 compartilhavam junto das mesmas coisas, a prisão até a morte. O que houve com eles então? Os 2 viram as mesmas coisas, os 2 ouviram as mesmas coisas, os 2 partilhavam das mesmas coisas, o mesmo relacionamento que um teve com Cristo, o outro teve. Por que que um ouviu a mensagem e o outro não? O próprio Cristo responde, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Não era dito nenhuma palavra antes de Cristo, antes do perdoa-lhes, na cruz, ao lado dos bandidos. Ele diz, perdoa-lhes. Aquela ovelha ouviu a voz de Cristo, reconheceu como o Senhor e o seguiu. Ao ouvir o perdão do pai, aquele malfeitor que alguns historiadores gostam de colocar o nome, a Bíblia não relata, mas alguns historiadores chamam de Dimas, reconheceu a voz do seu pastor e algo aconteceu. No verso 40, o que aconteceu? Respondendo, porém, o outro, repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este mal nenhum fez. Olha a declaração daquele homem, daquele bandido que estava encarcerado. A primeira coisa que ele demonstra, é a primeira coisa que um eleito de Deus deve demonstrar, temor. Ele diz, nem ainda temes a Deus? Você não sente temor de Deus? Olha, mas era um bandido, né? Para eles, era mais um malfeitor, mais um homem qualquer que estava ali ao lado. Não era Deus que estava ali. Não era um filho de Deus. Mas era um como qualquer outro. Mas aquele homem olha para aquilo e fala assim, você não teme a Deus? O temor invade o seu coração. O temor pelo pecado. Eles estavam pecando contra um Deus. Ele fala assim, você não teme a Deus pelo que você está fazendo? A primeira coisa que um eleito de Deus, que um salvo de Deus, sente em seu coração é temor. Nós tememos. É o que eu digo, nós não vamos deixar de roubar algo por medo da polícia nos pegar e sermos presos. Nós devemos deixar de roubar porque é um pecado, e Cristo abomina o pecado. Eu não vou deixar de trair a minha esposa porque eu tenho medo de separação e dividir os bens. Eu não vou trair porque eu sei que Deus abomina isso. E Deus é santo e eu sou pecador, eu temo a Deus. O que me impede de pecar na minha casa quando eu estou sozinho, quando ninguém vê? Porque deixar de pecar na igreja é muito fácil. Agora, quando eu estou sozinho, o que me impede de pecar? Só uma coisa, o temor a Deus. Não há nada além disso que me impede de pecar quando eu estou sozinho na minha casa. E se você não tem esse temor a Deus, meu irmão, corra para Deus, se arrependa e peça perdão. Peça para que Ele te receba.
Porque se você não o teme, está pior do que aquele ladrão na cruz, que sentia temor pelo pecado. A primeira coisa, o temor que tem que fazer entender: eu mereço a condenação eterna. Não posso justificar a mim mesmo e preciso de um Redentor. É isso que o temor faz. Eu não mereço, eu não consigo, eu preciso de alguém. A segunda coisa que o ladrão faz, ele reconhece o pecado. E a primeira coisa que o Cordeiro de Deus faz, depois que ele teme a Deus, ele reconhece seu pecado, é simultâneo. No verso 41, ele diz: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este mal nenhum fez. Enquanto não houver o temor de Deus em nós, e nós reconhecermos os nossos pecados, não houve salvação. Cristo ainda não entrou em nossas vidas. Assim foi com todos. Quando a Bíblia relata, quando se encontram com Deus, com Pedro foi assim. Quando ele olha para Cristo como Senhor, a primeira coisa que ele diz é: se aparta de mim porque eu sou pecador. Quando Isaías olha para a glória de Deus, Isaías 6, ele fala: ai de mim que os meus olhos viram o Rei da glória. Eu sou um homem puro. Ai de mim, quer dizer, eu mereço morrer. Quando Jó, o homem puro, o homem idôneo que Jó foi, no verso 42, no finalzinho, ele fala: bem, sei que tudo pode, nada pode ser frustrado, mas ele diz assim: olha, eu já te conheci de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, oh glória. Aí ele fala o quê? E por te ver, eu me abomino. Um homem que não pecou, ele passou 38 capítulos apanhando e sofrendo, e firme, mas quando ele olha para Deus, fala assim: ai de mim, eu me abomino quando olho para mim. O conhecimento de Deus tem que fazer com que nós olhemos para os nossos pecados e sentimos aversão a eles, assim como aquele homem foi. Nós merecemos isso, o que nós estamos passando, nós com justiça estamos passando o que estamos passando, mas este homem mal não fez. Enquanto não houver temor, não há salvação. Enquanto nós não entendermos que nada de bom que há em nós fará com que nós recebamos a salvação, nós não entenderemos a necessidade de um Salvador. Nós só reconhecemos a necessidade de um Salvador quando nós entendemos que nós não nos salvamos. Terceiro ponto, que aquele homem viu, ele olhou para Deus e reconheceu a santidade de Deus. Ele fala assim no final do versículo: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este homem mal nenhum fez. Como ele poderia dizer que Cristo não fez mal nenhum? Ele conhecia Cristo, ele estava preso, ele andava com Cristo? Não. Mas ele fala assim: olha, este homem, é como você entrar numa prisão lá e olhar para um qualquer e falar: olha, isso aí não tem condenação nenhuma. Como você poderia dizer isso? Você não conhece aquele homem, você não conhece a história dele, você não sabe o que ele passou para chegar até ali. Mas ele olhava para aquele homem e falava: ele não tem mal nenhum, não tem pecado algum, não fez nada. Nós temos que entender que Deus é santo, nós somos pecadores. E isso tem que causar tremor em nós, temor em nós. Nós amamos um pecado que Deus abomina. Essa é a má notícia, né? Eu gosto de um pregador americano chamado Paul Washer, que ele diz isso. A Bíblia tem um certo problema, né? Entre aspas. Ela mostra um Deus bom, um Deus santo e um Deus justo. Só que ela me mostra um pecador falho, cheio de pecado. E que Deus abomina o pecado que eu adoro. Esse é o problema, né? Entre aspas, um problema, né? Ele reconhece a santidade de Deus. Ele reconhece muito mais coisas. Reconhece o reinado de Cristo. Olha o que ele diz no verso 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, eu tinha um pregador conhecido meu que falava assim: se você é espiritual como eu, já está tremendo por dentro. Eu gostava que
Tem certas frases, tem certas declarações na palavra que nós lemos, irmãos, que é maravilhoso. Se nós olharmos para a cruz, aquele homem crucificado, aquele bandido crucificado ao lado de Cristo, que não conheceu a Cristo, que não viu nenhum milagre, não viu o pão sendo multiplicado, não viu o peixe sendo multiplicado, não viu leprosos sendo curados, não viu enfermos sendo curados, pessoas ressuscitarem, ele não viu. Muitos que viram, se esqueceram de Cristo e abandonaram. Esse homem que não viu nada dessas coisas, ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que Cristo é Senhor, enquanto muitos outros chamavam ele zombavam de rei dos judeus, de outros nomes. Ele reconhece que Cristo é Senhor. Ele reconhece que Cristo não é só Senhor, mas que Ele possui um reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que Cristo possui um reino, que Ele é Senhor, que Ele reina. Ele reconhece que a morte não venceria Cristo. Ele sabia que Cristo iria morrer ali. Ele seria morto. O seu corpo físico seria morto, mas ele reconheceu algo que a maioria dos discípulos, dos apóstolos não reconheceram. Apóstolos duvidaram da ressurreição. E ele falava assim, lembra-te de mim após essa vida. Eu sei que o Senhor morrerá, mas eu sei que o Senhor possui um reino, e que este reino é muito superior a este. Lembra-te de mim. Ele reconhecia que Ele era Senhor, que Ele possuía um reino, que a morte não o venceria, e que Ele possuía domínio sobre aquele reino, a ponto de reconhecer, lembrar dele. Olha a declaração em poucas palavras desse homem que nunca viu Cristo. Apenas isso. Olha o que o Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que foi que moveu aquele homem a chamar Cristo de Senhor, de reconhecer que Ele tinha um reino, que a morte não o venceria? Irmãos, é maravilhoso isso, quando nós olhamos para Cristo, olhamos para a cruz, olhamos para este homem. Que é maior declaração de amor, eleição e graça do que essa? Os apóstolos, linha de frente de Jesus, falavam assim, olha, Cristo, naquele dia lá, quando estiver no reino, o Senhor deixa a gente sentar um do lado direito, do lado esquerdo, né? Os apóstolos. E o homem falava assim, Senhor, lembra de mim só. Cristo falava assim, olha, o batismo que eu vou ser batizado para os apóstolos, vocês não podem ir. E o que eu vou enfrentar, vocês não podem enfrentar. E aquele homem teve o privilégio de enfrentar a parte com Cristo. De ter morrido na mesma morte que ele, no mesmo momento que ele. E olha o privilégio dele, irmãos. Inaugurou o reino dos céus com Cristo. Cristo subiu levando assim na rabeira, né? Imagina, irmãos. Vemos dois homens, e o Cristo da cruz é o mesmo Cristo que está sentado no trono. A segunda frase, para nós adiantarmos, que nos trouxe segurança é: em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso, no verso 43. É o que Cristo responde para aquele homem. Depois de toda aquela declaração, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, o que te traria segurança nessa vida? O que poderia te trazer paz, conforto, consolo? O quê? Esse homem recebeu o que mais nenhum outro homem recebeu. Ele ouviu o que nenhum outro homem ouviu. Cristo, o próprio Cristo, falou: hoje você estará comigo no paraíso. Não é talvez estará se você permanecer, quem sabe. Ele não teve dúvidas. Hoje você estará comigo. Irmãos, eu poderia viver no lodo se o Cristo falasse para mim, você vai estar comigo lá, viu? Não há nada que possa trazer mais segurança. Aquele homem ouviu isso: você estará comigo no paraíso. Todo o povo olhava para ele e falava: é um bandido que está sendo morto, merece o que está acontecendo com ele, merece a condenação. Aqueles que criam na vida após a morte falavam: esse vai estar direto na condenação.
Mas Cristo pronunciou as palavras mais seguras que um homem já pode ter pronunciado. Alguém pudesse ouvir, ninguém ouviu tanta segurança em nenhuma só frase. Hoje você estará comigo no paraíso. É o que Cristo disse para aquele homem. Tocaria todos os bens por ouvir uma frase dessa. Que aquele homem ouviu. Nada mais poderia tirar a salvação dele. Nada mais poderia arrebatá-lo da mão de Cristo. Nada que viesse a acontecer poderia tirá-lo dali, das mãos de Cristo. Enquanto um olhava dizendo: o Senhor é Deus, desce e me tira daqui. Resolve meu problema. Eu estou com muito problema, vou ser morto, estou crucificado, está doendo. Não está legal, está sol. Me tira daqui, resolve meus problemas. E o outro falava assim: você é louco? Você não teme a Deus? Este homem é um rei, é um senhor. A morte não vai vencê-lo. Ele reinará eternamente. Que doce segurança, né? Aqui nós aprendemos algumas verdades com isso. Primeiro, a salvação de fato não vem pelas obras. Que obras aquele homem pode ter praticado para que pudesse ser salvo? Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se fosse pregado para aquele homem: olha, você pode ser salvo, mas antes você precisa ir na minha igreja, se batizar, fazer vai ter a campanha das quebras das maldições, que se tiver maldição você vai ter que ser quebrado ali, editar, sua família também. Aí você vai participar da campanha da 7ª sexta-feira da porta aberta, né? Aí você vai na escola dominical, participa com a gente um tempo lá, e aí quem sabe, né, Deus, aquele homem estaria condenado agora. Mas as obras não o salvaram. Não que as obras devam ser ignoradas, irmãos, mas elas não te conduzem à salvação. Elas são a marca da sua salvação. As obras condenariam aquele homem. Mas apesar da condenação humana, obteve a redenção pelo conhecimento do pecado que havia nele. Então não precisa fazer nada? Não. Ele reconheceu que Cristo é Senhor e o pecado que havia nele. Aqui não se fala de processo de gerações, encarnações, que se ele continuasse daquele jeito, ele seria salvo em outras gerações, encarnações. Mas que ele foi salvo. Nós entendemos também que a salvação é uma qualidade gloriosa de caminhar com Deus, de convivência com Cristo. A primeira frase que eu disse que nos traria segurança e conforto foi para aqueles homens: Pai, perdoa-lhes. Diz respeito àqueles que estavam lá zombando dele. A segunda, que trouxe conforto àquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas e para nós? O que ficou para nós? João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A última palavra relatada por Cristo é: está consumado. Isso é para mim, isso é para você. Ainda hoje estarás comigo no paraíso não serve para nós. Aliás, não sei, né? Não sei se Deus levará alguém hoje e pode ir para o paraíso, mas contando com que essa hipótese não aconteça. Está consumado. Essa é a frase que nos traz segurança. Essa é a frase, a palavra que nos traz conforto. Essa é a frase que deveria nos trazer paz aos nossos dias. Está consumado. O perdão dos pecados pela morte de Cristo. Cristo pagou um preço. Toda essa encenação da cruz, todo esse teatro da cruz, né? Não teatro no sentido que não aconteceu, mas o teatro da glória de Deus. Deus quis mostrar para o mundo a sua glória, o seu amor, a sua graça. Ele, através disso, ele conduziu Cristo, o próprio Deus, para a morte de cruz. Ele nos fez essa encenação da sua graça, para que chegasse, tudo isso para que chegasse num determinado momento e acontecesse a consumação, para que dissesse: está consumado. Tudo culminou para isso. Todos os milagres que Cristo fez, todo o caminhar de Cristo, toda a preparação, todos os profetas, desde Abraão, desde Adão, se aguarda por esse momento.
Desde que Adão caiu, o momento mais aguardado é quando Cristo fala assim: está consumado. Esse é o momento mais aguardado pela humanidade. Ele aconteceu há 2000 anos atrás. Isso é para mim, isso é para você. Está consumado. Se a sua paz, se a sua segurança provém de qualquer outra coisa que não seja dessas palavras, sonde seu coração. O que a cruz de Cristo é? Escândalo para os que se perdem, mas para nós é segurança e paz. É isso que aquelas cruzes significam. Estamos diante de dois testemunhos, duas diferentes histórias, dois diferentes destinos. Dois, um eleito e um não de Deus, a condenação e a vida eterna. Devemos reconhecer que Cristo é Senhor, que Ele é santo, nos arrependermos dos nossos pecados, nos convertermos a Ele dos nossos maus caminhos. Então, o mesmo Deus que salvou aquele homem, nos salvará. E assim como aquele homem está no paraíso, com Cristo nós estaremos um dia. Amém? Vamos orar. Feche os olhos, curva a sua cabeça.